Aqui Deus fala, Deus cumpre e Deus mostra. Eu sempre digo isso para todos vocês. E aqui também você primeiro ouve a voz de Deus e depois é que aparece a notícia. Presta atenção, primeiro você ouve a voz de Deus do que vai acontecer e depois é que eu mostro a notícia. E hoje eu quero falar para você o que eu falei há aproximadamente pelo menos 2 anos e meio a 3 anos atrás. Nós já estamos na Terceira Guerra Mundial. Eu disse dezenas de vezes isso. Nós já estamos na Terceira Guerra Mundial. Eu disse dezenas, centenas de vezes isso. A Terceira Guerra Mundial já começou. Muitos até hoje pensam que talvez seja exagero, seja sensacionalismo ou seja alarmismo, mas eu quero mostrar algo para você daqui a pouco que você vai perceber mais uma vez claramente, que aqui Deus é que manda avisar. Antes da guerra da Ucrânia começar, antes da Rússia invadir a Ucrânia porque a OTAN aliciou a Ucrânia para fazer parte da aliança, eu já havia profetizado a todos vocês por onde que a Terceira Guerra Mundial iria começar, quando o Senhor Jesus me mostrou os Estados Unidos atacando a Rússia com um artefato nuclear. Não existia nada da Ucrânia, não existia guerra com a Rússia, não existia nada. E lá atrás eu adverti todos vocês que a Terceira Guerra Mundial iria envolver os Estados Unidos e a Rússia. E dessa cena eu voltava gritando, anunciando a todos os ouvidos que a Terceira Guerra Mundial havia começado. Essa visão eu passei para vocês há pelo menos 3 anos atrás, quase 1 ano antes da guerra da Ucrânia começar. Depois dela, a Rússia invadiu a Ucrânia. Só depois dela. Ou seja, cumprindo a animosidade e a guerra entre os Estados Unidos e a Rússia. Porque os Estados Unidos são o líder da OTAN e que envia armamentos para a Ucrânia para lutar contra a Rússia. E vice-versa. Então entenda bem, há mais ou menos 3 anos atrás eu havia anunciado isso. Antes disso também eu anunciei por onde a Terceira Guerra Mundial iria começar. A palavra Kiev, que é a capital da Ucrânia, o coração da Ucrânia, muito antes da guerra da Ucrânia começar. Muito antes do 7 de outubro do ano passado, quando Israel foi invadido, né? Pelo grupo Hamas, você lembra disso? Muito antes disso. E depois Israel atacou o Hamas na faixa de Gaza, depois o Líbano, agora o Hezbollah, o Irã atacando Israel, Israel devolvendo o ataque, agora esperando que o Irã ataque novamente. Segundo algumas informações, é possível que esse ataque ocorra antes das eleições americanas, ou seja, o Irã mais uma vez atacando Israel, certo? Preste atenção. Seja como as ovelhinhas aqui atrás. Presta atenção. Então veja bem, tudo acontecendo ao mesmo tempo. E lá atrás, quando eu disse isso, tudo isso, quando eu profetizei, tudo isso está registrado nas lives do canal, está documentado nas lives do canal. Você pode buscar lives aí de 1 ano, de 2 anos atrás, você vai ver as mesmas falas. Que aqui eu não mudo a fala como muitos fazem, como muitos fizeram lá em outubro do ano passado, que muda a fala de acordo quando muda o cenário, né? Eu também dizia que o 01 não ia ganhar a eleição, porque Jesus mostrou. Agora você vai ver uma matéria que eu vou ler para você, que o CEO da JP Morgan, uma das maiores instituições financeiras do planeta, presta atenção, uma das maiores instituições financeiras do planeta. Vamos ver o que ele disse? Eu vou ler aqui para você matéria da Exame, revista conceituada no Brasil. O alerta de Jamie Dimon, não sei como soletra o nome dele. A Terceira Guerra Mundial já começou. Em evento, o CEO da JP Morgan eleva o tom sobre o risco geopolítico. Presta atenção. Nós rodamos cenários no banco que chocariam todos vocês. E eu nem quero mencioná-los, diz ele. Presta atenção. Tá? Eu vou ler um pouco da matéria para você. Olha só, a Terceira Guerra Mundial já começou, disse ele. Você já tem batalhas no terreno sendo coordenada em vários países, disse ele em um evento no Instituto Internacional de Finanças, na semana passada. Presta atenção.
mas que agora começou a ganhar mais cobertura na mídia internacional. Rússia, Coreia do Norte e Irã, que ele chama de eixo maligno, assim como os vermelhos, país asiático, você sabe qual é, estão trabalhando ativamente juntos para desmantelar os sistemas criados pelos aliados após a Segunda Guerra Mundial, como a OTAN, segundo ele. E eles estão falando sobre fazer isso agora, disse ele em uma gravação obtida pela Fortune. Eles não estão falando sobre esperar 20 anos. E então o risco disso é extraordinário se você olhar para a história, certo? Ele disse ainda o seguinte: temos que ter muito cuidado com o que estamos tentando realizar nos próximos 2 anos. Se a disseminação de poderes nucleares continuar, é só uma questão de tempo até que cidades inteiras possam ser dizimadas. Pois é, lá atrás, talvez muita gente não acreditou, né? Estou tremendo aqui porque eu estou segurando o telefone e dá uma tremidinha, tá? Lá atrás, quando eu anunciei, talvez muita gente não acreditou. Quem sabe agora, com o CEO de uma das maiores instituições financeiras do mundo, você possa acreditar. Ele disse, já estamos na Terceira Guerra Mundial. Só que disse agora, no finalzinho de outubro. Eu falei há 2, 3 anos atrás. Por quê? Porque Jesus me mostrou muito antes de acontecer. Certo? Eu já profetizei a todos vocês que no Brasil, você que mora no Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, não vai ter água, não vai ter luz, não vai ter internet, não vai ter redes sociais. Por quê, pastor? Está nas minhas lives, acompanhe as minhas lives. Está profetizado que o Brasil será invadido. Povos árabes já estão vindo para a América Latina e eu profetizei isso muito antes de acontecer. E tomarão o Brasil, eles invadirão o Brasil e o Brasil será tomado de assalto. Ele, o dos povos árabes, né? E o de olhos puxados. Eles serão os novos donos desse país. E não vai ser por comprarem cidades, não. Vai ser a força mesmo. Eles vão tomar o Brasil à força. E é só uma questão de tempo. Pouco tempo, pouquíssimo tempo. Ah, não acredita? Como eu sempre falo, não tem problema nenhum. Tique e tac. Espera o tempo passar e você verá que aqui falou Noé, José, Moisés, Paulo e João dos últimos dias. E você verá acontecer. Eu torço para isso? Lógico que não. Gostaria que nada disso acontecesse. Mas como Jesus já mostrou, ele mandou eu te avisar. Então se prepare. Se você ainda não concluiu a tua mochila de emergência, corra, porque você tem pouco tempo. Se você ainda não guardou suprimentos, água, comida, corra, porque você tem pouco tempo. Há aqueles, infelizmente, que não acreditam até hoje, mas vão lembrar quando for de repente, porque de repente, como eu já profetizei, o Brasil será tomado. De repente, o Brasil será invadido. Acontecerá num dia normal, num dia comum, num dia de levar os filhos para a escola, num dia de ir para o trabalho, num dia de passar na mercearia, num dia de cortar o cabelo, de repente. E você precisa estar preparado para isso. Eu não acho que vai acontecer, eu não penso que vai acontecer, como eu sempre falo nas lives, eu não imagino que vai acontecer. É uma certeza absoluta que não se pode revogar. Então eu estou te avisando, te prepara pela tua vida e pela tua família. Amém? Seja como essas aqui, ó. A Bíblia diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas, ó, vamos dar uma olhadinha nelas aqui, ó. Ouvem a minha voz. Tá vendo? Você precisa ouvir a voz de Deus antes que seja tarde para você. Tá certo? Porque aqueles que não são ovelhas, aqueles que não são escolhidos, aqueles que não são despertados pelo Senhor, esses ainda duvidam, ainda acham que não vai acontecer. Ah, o Brasil é o país do agro, o Brasil é o país da paz, o Brasil não vai ter guerra. Asneiras que você vê pessoas falando nessa internet. Mas descreve bem o que o Noé, José, Moisés, Paulo e João estão te avisando. Pouco tempo o Brasil será invadido. Tá certo? Então te prepara antes que seja tarde. Precisou o camarada da JP Morgan falar agora, né? Mas papai já avisou há muito tempo atrás. Quero ler mais uma matériazinha, só uma manchete aqui para você que saiu agora no Folha UOL, olha só. Quem mexe com a Venezuela se dá mal, disse regime de Maduro ao publicar silhueta do L com a bandeira do Brasil atrás. Você sabe que recentemente teve a conferência dos BRICS, o L não foi, né, alegando que se machucou,
O Maduro diz que não teve nada disso, que foi uma mentira para não se encontrar com ele. Não sei, só estou te passando o que ele falou. E olha só que interessante. Agora eles publicam fazem uma postagem com a bandeira do Brasil atrás, com a imagem do L desfocada, dizendo que quem mexe com a Venezuela se dá mal. Vou ler mais uma noticiazinha aqui para você, mais uma, para a gente fechar esse vídeo, rapidinho. Ó, matéria da Sociedade Militar. Rumores, caças venezuelanos Su-30 podem ter ultrapassado a fronteira em Roraima, em meio à crise diplomática entre Brasil e Venezuela após veto nos BRICS. Você sabe que o Brasil vetou a entrada da Venezuela nos BRICS, né? O L mandou o recado que não queria, apesar de Putin dizer que não tinha nada contra, ele mandou o recado que não queria, e a Venezuela já está fazendo isso daí. E parece até que está para chamar o embaixador da Venezuela de volta para Caracas, para o país da Venezuela. É só uma questão de tempo para esse conflito que está lá no Oriente Médio, como uma nuvenzinha que você acha que não tem nada a ver com você, vir para cá. E quando começar aqui, tarde demais, game over, o corre-corre vai ser grande, tá certo? Então que você possa ser como elas, ó. Seja como essas aqui, ó. Mansas, humildes, escutam a voz do seu pastor. Tá vendo? Que você possa ser como esses bichinhos abençoados que Jesus criou. Tá bom, então? Eu deixo esse recado, mais um recado para você, antes que seja tarde. Aqui Deus fala, Deus cumpre, Deus mostra. Antes de acontecer, Deus mostra. Aqui primeiro você ouve a voz de Deus. E depois, final de outubro, início de novembro, aparece a notícia. Já estamos na Terceira Guerra Mundial. Ah, tá. Se tivesse ouvido o papai lá atrás, já saberia disso há muito tempo. Deus te abençoe, até o próximo vídeo.